Agora nós vamos chamar o tema do momento, buzzword, o que todo mundo está falando, né? Resolve tudo, né? O professor doutor Marcos Barreto, da USP, da Escola Politécnica da USP, ele vai falar sobre Machine Learning em busca do Golden Batch. Na verdade, Machine Learning, ele sabe que serve para várias coisas, nós pedimos para ele colocar um pouco como o Machine Learning poderia ajudar a indústria de processo. O professor Marcos, ele se graduou em Engenharia Eletrônica pela Poli USP em 83, obteve os títulos de mestre e doutor pela USP em 88 e 93, é professor da Poli há quase 35 anos, publicou mais de 100 artigos em periódicos e congressos, além de diversos capítulos de livros. Pesquisa inteligência artificial desde a década de 80, eu o conheci em 1989, quando nós tínhamos 5 anos de idade, né? Mais ou menos, né? Tem forte automação e robótica, atuou em muitos projetos com empresas privadas em temas relacionados à automação e TI. Professor, a palavra é sua. Eu adorei o convite, né, do Marcos para falar sobre esse assunto, né, porque eu instalei, né, meu primeiro controlador de receitas em 89, né, então esse ano faz 30 anos que eu fiz isso pela primeira vez na minha vida, né. O Marcos era estagiário na época, né, ele até lembrou disso, né, e enfim, eu estava aí já tentando fazer essas coisas funcionarem, né, então a gente nem tinha ISO 88 ainda, ela apareceu, né, depois já em 95. Mas eu instalei o POMS, que foi, né, talvez um dos primeiros caras, né, a fazer, né, exatamente isso, né, que o Alan acabou de descrever, né. E aí trabalhar com SFC, que era uma coisa assim, tipo, né, muito maluca, né, em 89, né, talvez até um pouco hoje seja ainda um pouco estranho, né. E fazer com que, né, essas phases rodassem dentro do PLC e a gente pudesse ordená-las de qualquer forma, enfim, né? Tudo isso é história, eu sei. Velho adora contar história, né? Então eu não vou encher o saco de vocês. Muito, vamos ao que interessa, né? Afinal, viemos aqui para comer ou conversar. Não, tem comida depois também, certo? Então viemos também para comer. Bom, uma das coisas que eu queria comentar com vocês, né, que tem, na realidade, né, me atrapalhado muita gente, é que a gente precisa reaprender a pensar com essa história de inteligência artificial, né? Então, né, o Prox foi super feliz, né, na palestra dele, né, trazendo essa forma que a gente tem, que é a forma super tradicional de pensar nos controladores, pensar nas equações, né? O próprio Sterling trouxe, né, a questão do comportamento dinâmico, né? Depois Fernando também voltou a falar do comportamento dinâmico. E tudo isso, né, e o próprio Marcos falou, né, do cálculo diferencial, enfim, né, tudo isso forma, né, um jeito da gente pensar engenharia. Então, todos nós fomos deformados, né, pelos nossos professores, né, pensar a engenharia dessa forma, com as equações, as derivadas, os comportamentos dinâmicos, essa coisa toda aqui, né, a gente aprendeu a pensar desse jeito e a gente super raciocina desse jeito, né. Bom, o desafio que a gente tem pela frente é de aprender a pensar de outro jeito agora, né, de um jeito onde, né, essas noções elas não aparecem, né? A gente não vai usar, pelo menos, né, numa primeira passada, né, a gente não vai usar aquele cálculo diferencial. E a gente vai aprender a pensar como. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai falar. E depois, né, falar um pouco de como é que a gente, né, talvez aplique esse outro jeito de pensar na indústria de processo e, particularmente, né, no BET, porque agora a gente pode avançar em relação ao que o Alan falou e fazer coisas que a gente talvez, né, não tinha pensado ainda em fazer, né, porque agora a gente pode aproveitar os dados que a gente tem. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. Então, hoje você pensa logicamente, né? E, cara, esquece esse jeito de pensar. Esquece não, né? Na realidade, a gente nunca esquece nada, né? A gente vive de juntar mais uma ferramentinha, mais uma ferramentinha, mais uma ferramentinha, mais um jeito de pensar, e é assim que a gente, né, vai progredindo na vida. Então, né, a tudo que você já aprendeu desde o primeiro curso de cálculo, né, vamos lá, vamos juntar mais um bloquinho em cima. Quando a gente fala de inteligência artificial, grosso modo, talvez você já tenha visto esse desenho, né? Isso fui até eu que fiz, mas, enfim, né, essa representação acontece de uma forma geral, né? Você tinha, né, o jeito que a gente fazia. Então, né, lá em 89, né, a gente fez, né,
a gente tinha um supervisório, né, nessa primeira instalação que eu fiz. Essa era uma instalação, né, que tinha um monte de coisas divertidas, né, era uma instalação, né, de total automation, né, que era o que a gente pensava, né, a fábrica de luzes apagadas, né, enfim, de novo velho contando história, desculpa aí. Mas, enfim, né, a gente tinha, né, um supervisório, né, que fazia balanço de massa o tempo todo, né, entre outras coisas para detectar vazamento, né, para verificar se as transferências, né, entre os tanques estavam acontecendo. E tinha um supervisório inteligente, então a gente já usava inteligência artificial em 89, né, mas usava como? Usava desse jeito, né, que é o jeito dos sistemas especialistas, o jeito em que, né, a gente efetivamente rodava um balanço de massa, sim, esse balanço de massa que está na sua cabeça, né, calcula o delta daqui, o delta de lá, vê se as derivadas são mais ou menos parecidas, né, as taxas, né, são iguais, enfim. Essa história que está na sua cabeça, porque, sim, esse era o jeito de fazer isso nessa época, né. A gente, né, tem mudado o jeito de fazer, né, pensando agora em dados, né, nessa grande coisa, né, que é chamada, de uma forma geral, de machine learning, né, que tem, né, 337 mil algoritmos, e, dentre eles, tem um pedacinho, né, que Prox falou um pouco, né, sobre redes neurais, que é um jeito de fazer isso, e, dentro ainda de redes neurais, a palavra da moda, que é deep learning, né. Então, tudo isso, né, meio que tenta encaixar esse buzilhão de palavras estranhas, né, dentro de alguns contextos que fazem mais sentido, né. Então, e até é meio, às vezes, que tanto faz, né, ou seja, de repente não é uma super vantagem fazer de um jeito A ou de um jeito B, né. Muitas dessas coisas são super tanto faz mesmo, né. Eu falo tanto faz não com desprezo, né? Porque, assim, né, tem coisas que a gente precisa se preocupar e tem coisas que, tipo, tanto faz, né? Então não são uma grande preocupação, né? Bom, e quando a gente falava em sistemas especialistas, né, a gente tinha, né, regras, então a gente tinha uma lógica, a gente pensava logicamente e até matematicamente com frequência. Então, né, de novo, né, as equações diferenciais eram importantes, e são importantes quando a gente pensa desse jeito, né? Nesse novo jeito de pensar, e eu insisto, gente, né, isso, né, para quem está começando, é um pouco mais fácil, né, porque ainda, né, tem mais tempo para aprender. Para quem está terminando, tipo eu, né, me aposento agora, então, né, já está difícil, tem que correr atrás, né, no prejuízo, que é bem grande, né. E a gente tem tentado, né, até trazer isso em nível de graduação, mais recentemente, né, para que, né, os novos caras que vão para o mercado, né, tenham mais esse canivete suíço para trabalhar, né, que é esse pedaço dos dados, né. E nesse pedaço dos dados, esse jeito, entre aspas, moderno, né, que a gente hoje fala, né, então, tipo, né, e aí eu quero, né, totalmente tirar o hype em cima dessa história, né, esse é mais uma ferramenta, né, então, não substitui nada do que você já aprendeu, né, e se junta para fazer coisas que você não poderia fazer de outro jeito, porque possivelmente não haveria outro jeito de fazer, né. Então, o Prox falou um pouco dessa história da rede neural, e certamente, né, você, né, já viu essa história rolando por aí. Então, né, se você uma hora viu isso aí e achou que isso era meio parecido com o que você aprendeu em cálculo numérico, sabe aquela história de mínimos quadrados, reta média, lembra desse papo? Tipo, não é tão diferente disso, não é mesmo, né? Tem um pouco mais de parâmetros, né? A função não é exatamente linear, mas, cara, no final do dia a gente está fazendo ajuste de curva, né? Você tem toda a razão. É um hiperespaço, hiperplano, tem um monte de palavras bonitas, né? Mas, enfim, no final do dia, né, não é tão diferente daquilo que você estava falando. O problema é que isso traz, né, possibilidades novas, né, que a gente, tipo, não tinha. Então, né, para usar um outro, né, um outro tipo de controlador baseado em rede neural, né, que esse sim, né, não baseado em equações, como o que o Prox mostrou, mas baseado em rede neural, né, cara, eu tenho somatórias de valores, né, das entradas aqui no tempo, né, então, a amostra atual, a amostra anterior do anterior, assim por diante, né, N amostras para trás. Então, tipo, um PID usa, né, 2 amostras anteriores, mas a gente, por que só precisa usar 2? Eu posso, né, olhar para o passado com N pontos, né, e aí combinar esses N pontos de alguma forma maluca, né, e, né, combinando, e gerar, então, a saída de um controlador, né.
E esses parâmetros, né, esses pesos, assim como você fazia nos mínimos quadrados, né, aqui você vai aprender de alguma forma. Nos mínimos quadrados tem um jeito de calcular, aqui você vai, né, aprender de alguma forma. E aí você tem comportamentos, né, Prokes até meio sacaneou, né, dizendo, às vezes você pega um PD mal ajustado, etc., né, e compara alhos com bugalhos, né, e, tipo, ele tem super razão. A gente, né, quando pega, né, uma comparação dessas, frequentemente, né, a comparação não é das mais honestas possíveis. Mas, enfim, né, a gente fecha o olho, né, e finge que acredita. Né. Bom, e aqui, nesse caso, você tem, né, um PD, né, aqui, que tipo está oscilando, né, e, né, em cima, né, o processo responde melhor com esse controlador. Claro, né, ninguém vai, né, publicar um controlador pior do que um PID. Né? Aliás, eu li um artigo uma vez que era um controle adaptativo, né, de Crane, de Guindaste, né? E o resultado do controle adaptativo era pior do que o PID, mas o cara teve a coragem de publicar uma vez, nunca mais, né, em tantos anos eu li um artigo em que o cara teve a coragem de publicar algo quase tão bom quanto um PID. Mas, enfim, né, vamos em frente. Bom, e com essas novas ferramentas, a gente pode resolver novos problemas que a gente, né, normalmente não resolve com as nossas equações diferenciais. Então, né, problemas de classificação, né, problemas de categorização, ou seja, quantas categorias existem, o problema clássico de estimação, ou seja, daqui eu vou para onde, né, então, que é o problema lá dos mínimos quadrados que um dia você aprendeu, né. Problema de otimização é parte do que a gente vai falar hoje, né? Ou seja, como é que eu otimizo em algum sentido. Né? Otimização é uma palavra super complicada, mas a gente fala dela, né, em seguida. Como é que a gente enxerga coisas estranhas. Né? Então, né, hoje vocês, né, viram um pouco essas coisas estranhas acontecendo, né, no Surge, por exemplo, e, né, cara, um certo sinal, né, alguma coisa assim, tem lá um sintomazinho, mas como é que eu reúno, né, 47 mil sintomas diferentes, né, para dizer, cara, tal coisa está acontecendo. Né? A gente não consegue fazer isso com equações, a gente não consegue fazer isso com lógica. Por quê? Porque ninguém pensa em 47 mil variáveis ao mesmo tempo. Né? Simples assim. Problemas de ranking, ou seja, como é que eu escolho o que é mais importante. Problemas de recomendação, a gente toda hora está no Netflix, né, pegando lá o próximo, né, a próxima sugestão de série. Aliás, se alguém tiver alguma, estou aceitando, porque dessa semana eu já terminei. Né? E, né, problemas de tradução, né, problemas, na realidade, de geração de conteúdo. E essa é uma nova fronteira. Né? Então, a geração de música, a geração de obras de arte, a geração, né, de textos literários, a geração, enfim. Né, é o momento em que a gente agora usa essa ideia para gerar coisas originais. Né, e isso enfim, Skynet, chame isso como quiser, né, mas é um momento novo em que a gente tem. A gente vai falar um pouco desse momento, porque agora a gente vai gerar batch. Então, como é que a gente faz isso agora? Bom, passando em algumas aplicações de forma, né, sucinta, né, a gente, de repente, pode agora usar, né, sensores estranhos. Né, e alguém falou, quem que falou hoje de sacarose? Foi você mesmo, né, Prokes? Né? Então, como é que a gente agora usa sensores, né, que estão calibrados para outra coisa, como o espectrômetro, por exemplo, né, e infere, né, quantidade de sacarose. O que você percebe ali é a correlação, né, entre, né, a sacarose medida de verdade, né, ou seja, cortando, né, a cana, medindo de verdade, e a sacarose inferida, né, por esse método. Né. Tipo, né, tem uma dispersão, né, em torno da reta, ou seja, cara, não é exato, mas também a medição de sacarose, vamos combinar, não é lá exata. Né? Tem lá um processo, a gente admitiu que desse jeito é um jeito bom de medir, né, e vamos em frente. Né? Mas o que aqui tem de novo, e que é, né, mágico, né, a gente pode trabalhar com outras ferramentas, né, que a gente não trabalhou. Você talvez fale, a gente podia fazer uma correlação estatística, né, mas você nunca fez correlação estatística de 300 variáveis. Você nunca fez correlação estatística de 5.000 variáveis. Né? Por quê? Porque, né, não tem técnica para fazer isso adequadamente, né, que não seja essas que a gente está falando. Bom, uma outra possibilidade, né, é a gente identificar falhas em reatores. Então, né, aqui a gente tem os clássicos alarmes, né, enfim.
isso, né, faz parte da história e é importante, não é para jogar isso fora, tem que estar lá mesmo, né? Mas, né, agora a gente pode, né, imaginar falhas que são complexas. Tem uma pequena lista aqui. Eu tenho falhas, né, que estão sendo detectadas e são falhas complexas, né, em que, né, vários sinais estão sendo analisados ao mesmo tempo, com comportamentos estranhos. E, né, fazer esse modelamento na mão, cara, é, de novo, né, um problema de maluco. Né? Então, tá, a gente pega todos os dados, né, e, né, vamos lá, né, moer o moedor de carne, ou moedor de número, né, para tentar identificar essas situações. Né? O Prox falou uma coisa que é importante, assim, tipo, olha, algumas das falhas, né, com esse método eu achei todas, né, mas com esse método eu só achei 50%. Né? Então, tem uma questão aqui, né, que é uma questão importante, né, e até foi uma brincadeira que ele fez. Né, se o tradutor do Google errar uma palavra, né, não tem problema, a gente se ajeita, né, mas se a gente errar alguma coisa no controle, a gente está perdida. Né? Então, sim, a gente tem esse problema, a gente tem que, né, dar um jeito de controlar esses erros. E como é que a gente faz isso? Cara, tem um monte de ideias, né, de como fazer isso. Né? Mas, sim, é um problema importante, né, para a gente tipo, entregar a alma a Deus, né, a inteligência artificial, na realidade, né, dentro de aplicações desse tipo. Então, sim, essa questão que ele colocou é realmente uma questão importante. Aqui um outro exemplo, né, em que a gente tem um processo super complexo de tratamento de efluentes. Né, cara, modelar isso, né, com equações diferenciais. E a gente, né, pode fazer o quê? Cara, eu vou de novo fazer um modelo entrada e saída, né, usando o jeito, né, neural de funcionar, né, e ter aqui uma correlação entre, né, a concentração, né, de nitrogênio na saída, né, e a concentração estimada por esse preditor. Né, que é, de novo, né, um jeito da gente, né, usar a rede neural como um cara que extrapola coisas. Né. Show, né? Então, eu vou ter um processo super complexo, porque, às vezes, é difícil modelar. Modelar do jeito que você aprendeu na escola. Modelar com equações diferenciais, modelar, né, usando, sei lá, mecânica dos fluidos, usando, né, balanço de energia, usando whatever, né, tiver aí na sua mão para modelar. Né? Então, a gente pode, sim, fazer modelos entrada e saída, né, usando esse jeito, né, neural de funcionar. Como é que a gente vai usar os dados? Cara, tem N formas de usar. Né? Então, em função dessa estimação, eu posso, sei lá, mudar algum parâmetro de processo e aí, né, conseguir melhorar o meu processo. Né? Ou seja, fazer uma espécie de controle antecipatório com a predição de um possível resultado. Né? E aí, ir ajustando isso, né, com o passar do tempo. E aí chegamos, né, na questão do batch, né, para poder falar dessa história. Então, onde é que a gente pode usar, né, essa história do batch? Né? Alan, que problemas você ainda enxerga nessa aplicação que você acabou de mostrar? Acho que a questão de produção, o maior problema é quase sempre nós termos que ter uma receita adicional para ajuste. Né? Então, eu vou ter que chegar na especificação. E não combinamos isso. Né? Cara, é isso. Né? Esse é um dos problemas clássicos, né, de quando a gente, né, tem, né, uma receita. A gente tem que ajustar a porcaria da receita. E como é que a gente ajusta a porcaria da receita? De novo, Alan. Aí você tem que pensar quais são o ativo, na verdade, qual ingrediente que é o ativo daquele produto que vai alterar aquele parâmetro que ele está em busca de acerto, né, de ajuste, e colocar phases com valores ou fixos de pequenas quantidades ou ajustáveis para de acordo com a análise feita no laboratório e dizer, eu preciso de tanto mais disso, tanto mais daquilo, e ele rodar essa receita que é um semi-automático, assim, onde você vai imputar os valores e ele vai adicionar aquilo depois do batch feito. Show de bola. Então, e como é que a gente calcula esses valores? Né? Então, um dos problemas, né, importantes dessa história, né, é que, cara, eu tenho variabilidade de mão de obra, né, eu tenho variabilidade da temperatura ambiente, eu tenho, né, variação, né, de umidade, eu tenho variação de trocentas coisas. Né? E como é que, né,
eu ajusto o SBET. Então, tenho que ter o trabalho anterior do Alan. Então, tipo, né, não dá para começar a falar disso, né, se o Alan não for lá, né, e instalar, né, a gestão de receitas, né, com, né, uma programação do PLC que permita, né, a gente ajustar esses parâmetros depois, né, porque se tiver tudo fixo, tipo, desculpa, não dá para fazer nada, né? Ou dá para fazer muito pouco, pelo menos, se você tiver lá uns botõezinhos para ajustar, dá para fazer na mão, como, né, sei lá, 70% das plantas, né, eventualmente faz. Mas, né, se você tiver um trabalho como o que o Alan acabou de mostrar anterior, né, agora a gente pode dar mais um passo, porque agora sim, né, a gente construiu essa camada, né, que é o quê? Eu vou olhar os insumos, né, eu vou olhar parâmetros de qualidade, né, do produto final que eu quero produzir, né, e eu vou definir, vou calcular, ou vou estimar, se você quiser, enfim, usar essa palavra, né, quantidade de insumos, né, temperaturas que eu vou precisar mudar, né, tempos de processo que eu vou precisar mudar. Então, aqui eu estou, né, simplesmente mudando parâmetros de processo, né, que foi até uma coisa que o Alan falou. Né, então, lá na programação, o operador pode, né, mudar. Poder mudar não significa que dá para mudar, porque se você não souber mudar, você está ferrado, é melhor não mudar, deixa como está. Né? Então, o que a rede, nesse momento, né, vai ajudar a gente é definir, né, para quanto mudar. Né? E aí, o que vai acontecer? Eu fiz uma receita, o que vai acontecer em seguida? Alan, de novo. Vou fazer a análise de hora em hora, minuto em minuto no final, para chegar na especificação. Chegou, fechou, transferiu, vai para o tanque de estocagem. O que eu preciso fazer agora? Preciso corrigir. Né? Okay. Então, esses são os dois problemas centrais. Né? De novo, gente, isso não é combinado. Né? Marcos está de prova, né? A gente não montou esse diálogo prévio. Né? Mas é isso que cara, é a realidade da vida. Né? Assim, essa é a vida. Né? Desde que eu aprendi essas histórias em 90, essa é a vida. Né? E agora eu preciso corrigir. Eu preciso corrigir como? Fazendo dosagens das matérias-primas ou ativos que vão interferir nessa especificação que a gente quer atingir. Isso. E eu tenho que realizar novas phases, normalmente. Né? Então, eu preciso agora ter um jeito, e, de novo, né, o programa do PLC tem que estar montado, né, de forma que eu possa agora trazer novas phases. Né? Tem toda a parte, claro, né, de rastreabilidade, que eu preciso manter. Essa receita é uma receita, né, que eu estou usando agora, enfim. Né, tem uns pedaços gerenciais aí, né, que é a encheção de saco que a gente, né, não vai falar agora, né, senão o povo vai perder o apetite. Né. Mas a parte importante, né, é que eu tenho que corrigir o batch. Né, e, para corrigir o batch, eu tenho que ter algum jeito de dizer como é que eu vou corrigir. Então, frequentemente, a gente tem curvas do tipo, eu medi o pH e, para corrigir esse pH, eu, né, ponho 3 gotinhas de não sei o quê, enfim. Né, tem algumas receitas, né, estruturadas, mas que olham uma ou outra coisa. Né, e, muito raramente, né, essas receitas, né, mas, na realidade, esses procedimentos, né, eles trazem, né, essa visão mais global da qualidade. Né, assim, pH corrige assim, né? Sei lá, cor corrige assado, né? Tem, né, uma relação 1 para 1, né? Isso dificilmente, né, vai, né, além de um dos aspectos de qualidade. E, frequentemente, né, quando o batch está um pouco errado, ele está um pouco errado em vários aspectos. Né? Então, está perto, né, do limiar, né, em vários aspectos, e aí, né, a gente precisa olhar de novo, né, um conjunto, ou seja, precisa olhar de novo, né, uma tonelada de coisas, né, para alterar. E aí, de novo, né, as redes ajudam a gente a olhar esse conjunto de coisas. Né? Quando a gente pensa, né, nas redes, né, que o próprio Prox falou, e aquela que possivelmente você já viu, né, em palestras por aí, né, você tem entrada, saída, aquele negócio funciona, né, como um extrapolador show. Né? Então, algumas dessas coisas a gente consegue fazer com o extrapolador. Né? Mas definir quais são as fases adicionais que eu preciso fazer, né, isso é um pouco mais complicado. Né? E a gente pode fazer isso, né, usando, né, a mesma coisa que o Google agora usa, né, para fazer tradução. Né? Então, dentro do universo de inteligência artificial, a gente tem, né, trocentas técnicas. Né? E várias dessas técnicas, né, não são técnicas entrada-saída, ou seja, você entra com valor na rede e sai um resultado, né, que é aquilo que, né, normalmente as pessoas falam por aí. Mas são técnicas onde a gente efetivamente tem o tempo.
a gente tem uma sequência de coisas, né? Então, isso corresponde a uma categoria de problemas chamada sequence to sequence, né? Ou seja, eu tenho uma sequência de entrada e vou transformar numa sequência de saída, né? E em inglês isso é conhecido genericamente como sec to sec, né? Então, é a transformação de uma sequência, por exemplo, né, how are you, né, numa sequência de saída, né, I am okay, I am good, né? Então, né, desse jeito poxa, estou fazendo um sistema de perguntas e respostas, né? Cara, a gente também está fazendo um sistema de correção de batch, né? Porque eu tenho, né, uma certa sequência de fases na entrada e agora eu preciso gerar uma sequência de fases na saída, né, que corrigem o batch, que, né, corrigem variações de matéria-prima, né? Então, tipo, não vou fazer mais um ciclo de agitação, eu vou fazer 2. Né? Não vou fazer mais um ciclo de aquecimento, eu vou fazer 3. Né? E vou intermear com 2 ciclos de agitação. Enfim, whatever. Né? É aquilo que, né, a gente chegar à conclusão que é preciso, né, fazer, transformando, portanto, né, sequência. Então, esse é um pedaço super importante, né, e, particularmente, nesse nosso contexto de batch, né, ele é absolutamente necessário. Né? Por quê? Porque eu tenho um problema de sequência em sequência, né? Então, essa é a categoria de problemas que a gente tem aqui para tratar. E aí, como é que a gente, né, o que você vai fazer hoje à tarde, quando você voltar? Depois do almoço, claro, né? Você vai fazer hoje à tarde. Cara, você vai começar a caraminholar, né, na sua cabeça, né? Cara, como é que eu uso essas ideias? Né? E, para usar essas ideias, né, o que você precisa? Né? Dados. Né? Então, seus dados precisam estar onde? Estão no seu PI, né? Então, né, Luísa já tem os dados prontos, né? Então, hoje à tarde ela já vai, né? Vou mandar uns papers para a Luísa estudar hoje à tarde, né? E você tem, né, o controlador de receita que você instalou, então tem alguns dados ali, né? E a gente tem, né, tipicamente na indústria do processo, todo, né, essa informação de genealogia, toda essa informação, né, de como o produto foi fabricado até lá. Então, as etapas, a receita, né, os testes de laboratório, enfim, né, isso normalmente está guardado de alguma forma, até porque a legislação exige, né, na maior parte das indústrias de vocês, né, a legislação exige, e quando não exige, a gente guarda de toda forma. Né. Então, o que a gente vai fazer agora, cara, é tirar tudo isso no armário. Né. Então, Luísa, né, quando foi a última vez que você olhou o seu PI? Ontem. E você olhou o quê? Olhei um pouco de tudo. Temperatura, pressão, análise. Você olhou o futuro? Não olhei o futuro, ainda não. Ela não olha o futuro. Por quê? Porque ela não tem, né, nada para olhar o futuro. Né? E o que é o futuro? Né? O futuro é o que vai acontecer na próxima hora. O que vai acontecer daqui a 12 horas. Alguma vez você já olhou o futuro no seu PI? Ela está dizendo que não. Né? Por quê? Porque ela não tem uma ferramenta para fazer isso. Então, né, o convite a vocês é, cara, vamos, né, aproveitar os dados, né, vamos, tanto, né, os dados que já estão no PI, né, quanto, né, os resultados das bateladas, né, que frequentemente não estão no PI, né, ou, enfim, seja lá onde você está guardando seus dados de processo, né, e vamos, né, olhar o futuro para poder melhorar o futuro. Né? Ou seja, quando a gente chegar no futuro, ele será presente e aí a gente pode melhorar. Obrigado, gente. Vamos lá.